Olá, paz do Senhor, amadas, amados que se inscreveram neste canal, aqueles que ainda vão se inscrever, que de alguma forma o Senhor vai conduzir você para esse vídeo. Esse canal tem o objetivo de compartilhar com você a presença maravilhosa do Espírito Santo na nossa vida, nosso parceiro, companheiro, que fala conosco nos mínimos detalhes, que tem um jeito peculiar de trabalhar com cada um de nós, porque nos conhece na essência, nos conhece nas nossas fraquezas, e é Ele que nos assiste. E essa semana eu quero falar um pouquinho com vocês que a experiência que eu tive essa semana. Então eu vou dar assim uma pausa nas histórias dos meus 30 anos passados para falar algo recente que aconteceu essa semana. Eu estava limpando a minha casa, era uma manhã com louvor, cantando, e eu conversando, quando eu baixei assim, passando o pano no meu quarto, que eu abaixei para limpar embaixo da minha cama, eu perguntei assim para o Espírito Santo, por que tantas provas, né? Por que a gente tem que passar por certos momentos assim tão angustiante, né? Tão desafiador, que a gente precisa de muita fé, né? Para enfrentar. E a hora que eu abaixei, eu falei e ele não me respondeu nada. Mas a hora que eu baixei o pano, para passar o pano, ele disse assim para mim, no meu coração, porque eu identifico a voz dele. Ele disse: tudo o que é permitido acontecer na sua vida é para te fazer mais forte amanhã. Eu ouvi aquilo e entendi a mensagem. Aí novamente falei: sim, a gente fica mais forte com todas as circunstâncias difíceis que a gente enfrenta. E veio no meu coração assim Davi. Davi foi um homem, né, segundo o coração de Deus, um homem que ele conseguiu todo o ministério dele sendo trabalhado pelo Senhor. Davi era pastor de ovelhas, ele nunca tinha se alistado no exército. Davi não tinha aprendido a pegar uma espada. Davi, o que ele sabia eram o quê? São construções da sua prática diária. E eu vou ler aqui uma parte para você, que está lá no livro, né? 1 Samuel, no capítulo 17, no verso 32, diz assim, eu vou pular alguns, mas alguns que são importantes para fundamentar a minha fala de hoje, eu vou conversar com vocês, ó. O 32 diz assim, ó, e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá, pelejará contra este filisteu. Tá falando aqui do gigante, né? Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço e ele homem de guerra desde a mocidade. Então, o rei Saul aqui diz para Davi assim, ó, você é inexperiente, você não tem prática. E quantas vezes a gente se pega pensando assim, puxa, eu não tenho experiência de vida para enfrentar tal situação, tal gigante. Mas Deus foi trabalhando ao longo das nossas vidas. E depois no 34, disse Davi então a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso. Tomava uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele, e o feri, e o livrei da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lancei-lhe a mão da barba, e o feri e o matei.
Assim feriu teu servo o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha que tremenda essa passagem que o Senhor falou comigo, que aquilo que acontece hoje conosco é para nos deixar mais forte amanhã. E tudo isso que Davi viveu, de defender a ovelha, ele aprendeu a defender o aprisco, ele defender as ovelhas, e ele enfrentou o leão e o urso. E então Davi não tinha medo. Deus prepara situações para que a gente perca o medo, para que a gente enfrente com ousadia, com coragem, os filisteus, os gigantes da nossa vida. E Saul vestiu então Davi, já que ele quer ir, né? Saul vestiu Davi dos seus vestidos e pôs sobre a cabeça dele o capacete de bronze e vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou tudo aquilo, toda aquela parafernália, né, de armadura. Tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro, pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão de sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, vendo Davi, desprezou, porquanto era um mancebo ruivo e de gentil aspecto. Às vezes o inimigo olha pra gente, não mensura o tamanho do poder que é em nós, porque nem nós sabemos. Nem Davi sabia. Mas Davi sabia de uma coisa, que ele podia ir em nome do Senhor dos Exércitos. E ele podia ir com o aprendizado que ele teve ao longo da batalha, no campo, defendendo as ovelhas, perdendo ter medo, utilizando das experiências de sobrevivência, de enfrentar, né, urso e leão. Aí você pergunta, puxa, se Deus tinha grandes propósitos para Davi, por que Deus permitiu um leão ir lá pegar uma ovelha e se matasse Davi? Mas Davi era corajoso, ele era ousado e intrépido. Ele enfrentou, porque tudo isso que estava acontecendo com ele estava preparando, deixando ele forte para algo no futuro. E quando ele se deparou com essa situação, né, de enfrentar esse gigante, é tão interessante que Davi se desarmou daquilo que era do homem. Ele tirou a armadura que era de Saul. E ele utilizou os instrumentos que ele tinha prática. Às vezes a gente quer fazer no reino de Deus aquilo que o outro está fazendo. E não dá certo. Aí você acha, nossa, se eu tivesse no lugar de fulano eu ia fazer melhor. Mas aí quando você tem a oportunidade de estar no lugar da fulana, você vê que você não é seu lugar. Aí você não consegue fazer nem como ela fazia e nem como você imaginava que poderia fazer. Então a gente tem que confiar no Senhor e saber que tudo que está acontecendo, a gente pode ter um outro olhar, um olhar de que Deus está nos fortalecendo. Deus está nos preparando para algo no futuro. Tudo, amados, tudo que você experimenta nessa vida te servirá em algum dia. Se você for sensível ao Senhor, Ele vai te mostrando, como Ele me mostrou,
que eu vou me tornar mais forte, que tudo que eu tenho passado é para me fortalecer no futuro. E não adianta eu ir com armas humanas, mas eu tenho que ir com aquilo que eu aprendi do Senhor. É a minha fé, é crer no amparo do Senhor. 5 pedras, apenas uma Davi acertou aquele gigante, né? Davi foi com a funda, atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe escravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra aquele filisteu. Uma pedra. Não foi espada, não foi aquela armadura, não foi o preparo, porque Davi não tinha preparo. E às vezes você fala assim, eu não estou preparada. Tá sim, amados. Tá sim. A tudo isso que você já viveu, toda a sua bagagem de experiência, te fez forte. Te fortaleceu a tua fé. Você precisa despertar dentro de você essa pessoa forte que Deus acredita que você seja, que você é. E como Davi enfrentou, são os leões e os ursos hoje, para que amanhã a gente enfrente os gigantes. E eu achei muito interessante a forma como o Senhor falou comigo. E eu me senti tão aliviada, senti tão amada por Ele, tão cuidada, porque eu pude ver que ao longo da minha vida, né, se eu volto, né, no passado, desde a minha infância, eu venho assim, no alinhavo, né, do meu passado, eu vou vendo o quanto Deus foi permitindo coisas para o que eu sou hoje, para a fé que eu tenho hoje. E uma coisa eu aprendi, quando a gente vai no nome do Senhor dos Exércitos, Ele compra a nossa briga. Então a gente não precisa muitas vezes ficar atirando, né? Como Davi. Poderia usar o armamento ali de Saul, ele era o rei, mas não. Ele foi naquilo que ele sabia fazer. Ele foi baseado naquilo que ele tinha experiência, que ele tinha certeza. E é isso que nós precisamos. A nossa vida está pautada naquilo que nós aprendemos com o Senhor. E a vida é um aprendizado a cada dia. A cada dia a gente aprende. É só a gente olhar e ver o quanto a gente cresceu, né? Quanto a gente amadureceu e o quanto ainda vamos amadurecer, que ainda somos meninos, né? Em algumas áreas emocionais da nossa vida. E o gostoso de poder falar do Espírito Santo é esse aconchego que ele dá quando você está desesperada, assim, quando você está sem chão, e ele traz, sabe, esse calma, Wanda, né? Eu ouço essa voz sempre, calma, Wanda. E traz muita serenidade na minha vida, sabe? Eu não quero ter razão, eu não quero ser a dona da verdade, porque nunca serei, porque a verdade é a palavra do Senhor e ela não falha. Estar no Senhor, confiar nele, depender dele. Ele faz coisas grandes e maravilhosas e ele é tão gentil. Ele tem uma doce voz que a gente identifica, sabe? Que ela vem dentro, assim, e vai nos enchendo, vai nos preenchendo. Você sabe que é ele falando. E ele traz a palavra. Isso é importante. Ele traz a palavra. Ele sustenta aquilo que ele fala conosco através da palavra. Isso é fundamental, saber que é o Espírito Santo falando. Porque o inimigo ele vem com sugestões, com acusações,
E se a gente ficar dando muito ouvido, né, essas coisas que vêm, a gente rouba a nossa paz, rouba nosso sono, rouba os nossos momentos de alegria. E é tão bom, né, a gente poder se alegrar, né? Filipenses diz: alegrai-vos, digo-vos novamente, alegrai-vos. Como a alegria fortalece, a alegria espanta, né, a ansiedade, as inquietações, e a gente consegue viver a plenitude do Senhor na paz, na calmaria. E às vezes é preciso acordar Jesus no barco, né? E porque não estamos dando conta da tempestade e estamos com medo dela. Ela aponta assim, né, no horizonte e demonstra vir com muita força, com muita violência. E é preciso despertar Jesus no barco, porque às vezes você crê em Jesus, mas ele está adormecido. Por quê? Porque você não conversa com ele, porque você não apresenta a ele as suas queixas, porque você não apresenta a ele os teus problemas. No corre-corre do dia a dia, acaba passando despercebido esse momento de interação com ele. E como é que eu converso com Jesus? Através do Espírito Santo que está aqui na terra. Ele está aqui comigo nesse momento, nesse silêncio que está aqui. E que você consiga sentir essa presença aí onde você está. Que de alguma forma ele toque teu coração para que você desperte e entenda que a vida é passageira. Ela é tão pequena, se você pensar bem, para a gente viver mal. E nós temos um Deus que é um Deus criador, um Deus que renova, as misericórdias dele são renovadas a cada manhã. A graça dele é abundante e nós nem merecemos. Nós temos um Deus que pleno, a essência do amor dele é tão plena que não dá para a gente mensurar. E ele nos ama, e ele nos constrange a cada dia. Quando a gente conversa com ele, ele vem com a resposta. Espero que você tenha começado essa experiência de conversar com esse amigo que eu estou apresentando para você. Nosso querido Espírito Santo, Espírito da verdade, o Consolador. Nós temos o Deus Criador, que parte da palavra foi a criação. Depois nós temos, com o nascimento de Jesus, nasce o Deus Salvador. E com a partida do Deus Salvador nos ares, declarando que um dia volta para buscar os seus, mas que é para a gente esperar que ele enviaria o Espírito Consolador, o Espírito Santo. E ele está aqui, porque Jesus já enviou. E ele que dá esse afago na nossa alma, quando a gente não tem força nem para chorar, mas ele chora junto conosco, porque ele não toma partido nem de A, nem de B, ele toma partido da sua vida, individualmente, porque ele te ama individualmente. Ele conhece a tua essência, ele conhece a tua história, ele conhece o teu caminhar, o teu deitar, o teu levantar. Ele te constrange, ele te abrange pelas costas. E ainda se estiver no fundo do poço, nas mais profundas trevas, ele desce até lá para te encontrar. E se você subir no mais alto das montanhas e gritar, ele também estará lá. Porque não tem como fugir do Espírito Santo, porque ele está em todos os lugares.
Ele está em mim, está em você. E é Ele que faz esse elo de amor entre os relacionamentos. É Ele que nos convence de tudo. E eu sou grata por ter conhecido. E eu estou aqui com essa missão de despertar em você o desejo de conhecê-lo. E na tua agenda espiritual, que ele seja o teu primeiro amigo, o principal, porque ele te conduzirá à eternidade. Amém? Que a paz, que excede todo entendimento, possa guardar a tua mente, as tuas emoções em Cristo Jesus. Dá um joinha, compartilha aí com o pessoal se você achou que foi válido esse conteúdo. Eu tô bem rouca porque eu estive doente, com crises de bronquite. Ainda bem que a tosse não veio e não atrapalhou. E até o próximo encontro, até o próximo vídeo. Que o Espírito Santo fale no teu coração. Que ele te revele coisas grandes que você não sabe. Amém?